Mas eu não tenho dúvida que também a expectativa da convocação do Neymar mobilizou o Brasil. Então, as pessoas estão olhando muito para a França, né? Portugal veio com uma grande seleção, mas acho que o Brasil está sendo subestimado por algumas publicações, sabe? Então acho que a gente vai surpreender. O Parreira, ele introduziu uma disrupção no futebol brasileiro, que era isso: olha, não adianta jogar bonito e perder. Posso dizer uma frase? É proibido não acreditar. Ah, boa. Muito bom. Vamos com fé e com raça aí. Estamos aí. Em ano de Copa do Mundo, Biodiversa entra em campo para falar sobre a paixão que une milhões de brasileiros. Futebol não é só esporte, é cultura, identidade, inclusão, desenvolvimento e transformação social. Então vamos direto para a grande área. Hoje o nosso bate-bola é com Ricardo Gluckpol, presidente da Federação Paraense de Futebol e vice-presidente da CBF. Ricardo, muito obrigada pela presença. Bora começar logo falando do que interessa. Copa, perspectivas do Brasil. Você apostaria que o Brasil tem chance? Fica até quando na Copa? Fica até o final. Bem, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei quando as pessoas vão assistir. Cada um tem seu horário, né? Essa que é a maravilha desse meio digital de hoje, né? Prazer estar aqui, uma honra. Eu que já vim do meio acadêmico, né? Então estar aqui na Universidade da Amazônia, para mim é um privilégio, uma honra. Obrigado pelo convite. Copa do Mundo, eu acho que como qualquer bom brasileiro, sempre sou um otimista incorrigível. Então, como torcedor, sempre acreditei que o Brasil é o grande favorito de todas as Copas, ele sempre chega competitivo. E hoje, como dirigente, né, como vice-presidente, não pode ser diferente, pelo contrário. Ao acompanhar o trabalho que está sendo feito, o que eu posso dizer é que a seleção está preparada, com algumas novidades, inclusive com alguns cuidados que não vinham sendo feitos nas Copas anteriores. Posso dar um exemplo: é a primeira vez que a seleção chega inteira numa sede. Antigamente a seleção se apresentava aos poucos, né, os atletas iam chegando na cidade de preparação. Dessa vez a CBF ela planejou com que todos os atletas se apresentassem na Granja Comari, fizessem um jogo no domingo contra o Panamá, para na segunda-feira se apresentar à CBF e de lá seguir de avião para os Estados Unidos, onde a gente chega com a seleção completa. Isso é muito importante para essa formação de sentimento de grupo, etc. A integração dos atletas. Então, eu acho que é um trabalho que precisa ser acreditado. A gente tem um slogan na CBF que é proibido não acreditar. Todo mundo tem que acreditar. A gente tem um grande profissional, que é o Rodrigo Caetano, para mim é um dos maiores executivos de futebol do Brasil, se não for o maior. O Cícero, que é o outro integrante da seleção brasileira, um dos maiores também profissionais do Brasil, um dos maiores técnicos de todos os tempos, Ancelotti. Então eu acho que chega competitivo. Como sempre, a gente vai competir nessa Copa. E, já falando da convocação, qual foi que você lembra da maiores injustiças de convocação que já teve assim na Copa? De convocação? É difícil, sabe? Como torcedor, talvez. Eu não sei, eu acho que o corte do Romário, acho que foi uma coisa que doeu muito de todos os brasileiros, né, naquela época. Eu não sei, é difícil falar, tem tanto... Queria junto com o Ronaldinho, né? Eu acho que porque com o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que como todo torcedor, cada um tem a sua seleção, né? Se a gente fosse fazer uma pesquisa de convocação, acho que não ia bater nenhuma. Entre os 200 milhões de torcedores brasileiros, assim, acho que cada um tem a sua convocação e naturalmente cada um acha e julga, injusto. O importante é o seguinte: depois que convoca, é aquela história, você tem que ter liberdade na discussão, mas depois fidelidade na execução, né? É a seleção de todos. Então acho que no fundo a gente tem que acreditar. Então é difícil, assim, injustiça, sei lá, né? Depois por causa disso, todo mundo ia ficar assim, abismado com a figurinha da Copa, né? O álbum. Porque aí ele foi lançado antes, e aí os nomes que foram convocados não eram bem os nomes que estavam lá pra gente colar. Aí já entra as discussões. Ricardo, há um comentário, as pessoas comentam, né? E eu queria saber o que tem de verdade, de qual é o sentido realmente desse meme que as pessoas fazem muito,
na internet de que houve uma pressão muito grande da CBF para contratar, para chamar, na verdade, contratar não, para convocar o Neymar. Não, isso não faz sentido nenhum. Você tem uma... Quem é do futebol entende, sabe, a importância da preservação da autonomia da comissão técnica. E, obviamente, que a gente ouve histórias, né, por exemplo, presidentes de clubes e de seleções que trabalharam com técnicos que permitiam interferência. Isso é muito ruim. Eu, quando, por exemplo, presidente do Paysandu, eu trabalhava com técnicos que, assim, se eu insinuasse uma interferência, o cara entregava o cargo. Porque é muito sagrado a decisão da comissão técnica, sabe? Então, numa seleção brasileira, sobretudo, e com o peso do Ancelotti, que é, né, um técnico consagrado mundialmente, ele jamais se submeteria a uma relação de pressão ou de interferência. Então, não há clima para isso. Mas foi uma boa convocação? Eu, como torcedor, creio que sim. Sinceramente, eu acho que o Brasil reagiu bem, né? Você vê Olha, eu te dar um dado. Você sabe que o evento de convocação da seleção no Museu do Amanhã, a forma como foi pensada, né, o evento, etc., ele foi a maior audiência da Rede Globo desde 2012. E foi a maior audiência de São Paulo desde 2002. Você tem uma ideia assim claro que isso tem muito a ver com o evento que foi programado, mas eu não tenho dúvida que também a expectativa da convocação do Neymar mobilizou o Brasil. Então, assim, não é uma opinião técnica. A opinião do Ricardo torcedor é que ele tinha que ir, sim. Eu acho que, sabe, eu acho que o país reagiu muito bem a isso. Seria pior se ele não fosse, na minha visão. Acho que ele vai ajudar muito, como todos os atletas que lá estão, entrando para a quarta Copa, né? Eu desejo que ele, né, tenha uma relação com a seleção muito boa, né? O maior artilheiro da seleção de todos os tempos. É o segundo, só ele e o Pelé vestiram 4 vezes a camisa número 10. Então tem toda uma mística por trás que eu acho que... Respeita o manto, né? Como diz o meme, respeita o manto. Mas assim, essa é a minha visão pessoal. A decisão é sempre da comissão técnica e sem nenhuma interferência, nada, sem pressão nenhuma. Te confesso que a gente se surpreendeu. Da véspera eu estava conversando com o presidente de Samir, que é um irmão nosso, né? Roraima, até do norte como nós. E ele também, falei, cara, eu vou saber na hora. Você gosta de mim? Você deve saber, fala pra mim. Cara, eu não sei de nada. E eu sei que ele não sabe, porque eu já passei por isso também, essa relação comissão técnica, ela tem que ser, ela é muito blindada, e tem que ser assim. E ele foi convocado, ele fez os exames como todo mundo fez, né? E que se recupere realmente para poder entrar em campo bem e defender essa camisa 10 e que traga aí o Hexa pra gente. Né? Mas olha, falando ainda de seleção, qual é a seleção que você tá olhando, assim, que tá todo mundo subestimando, mas é a que veio? Subestimando? Vai dar um trabalhinho aí. Olha, eu acho que o Brasil, porque, né, assim, quando você vê algumas edições, vamos dizer assim, até internacionais, de análise de favoritismo, eu já vi o Brasil fora de algumas listas, né, então as pessoas estão olhando muito para a França, né, a França realmente tem uma seleção extraordinária, né, com valores individuais inquestionáveis. Portugal vem com uma grande seleção, talvez uma das maiores seleções talvez de todas as Copas. Eu acho que eles chegam muito forte, como sempre. Mas acho que o Brasil está sendo subestimado por algumas publicações, sabe? Então acho que a gente vai surpreender. Acho que é mais assim, o resto está dentro da normalidade, eu acho, das análises. Assim. Acho que o Brasil está sendo subestimado. O Brasil é conhecido, assim, tradicionalmente, é o futebol arte. Teve até uma série que a TV Globo estava mostrando sobre futebol e fé, futebol e criatividade. Perfeito. Então, né, aquele Brasil que joga com arte, com ginga, né, com drible brasileiro, com talento brasileiro. Hoje você diria que futebol, ele continua esse futebol arte ou ele está muito futebol de celebridade? Seleção brasileira. Eu iria por um outro ângulo. O futebol arte, ele, de certa forma, esse conceito foi abandonado, e é muito legal falar sobre isso, que até uma pessoa que eu sinceramente acho também um tanto quanto injustiçada da história de Copas do Mundo. Eu não diria injustiçada, mas quando a gente fala da Copa de 94,
A gente adora dizer, por exemplo, que o Romário carregou a seleção nas costas e que o Romário foi o grande ator de 94 e tal. Sem tirar o peso e a importância do Romário, né? Mas naquele período, o Parreira, ele introduziu uma disrupção no futebol brasileiro, que era isso: olha, não adianta jogar bonito e perder. A gente tem que ser pragmático e não tem que levar, e não vamos levar gol. E ele cria bem, quem é da época vai talvez até lembrar que ele dizia uma frase que era assim: o gol é um detalhe. O que ele queria dizer com isso? A gente precisa se organizar para não levar gol, e o Brasil tem talentos que resolvem lá na frente. Mas o importante é não levar gol. Então, quando você assume que o importante é não levar gol, você já está rompendo com esse modelo de futebol arte. Se a gente for lembrar, em 94, a final foi 0-0. A gente levou nos pênaltis, mas a gente também não levou gol. Então, eu até, assim, sinceramente, falando de 94, eu reputo muito mais ao modelo imposto pelo Parreira com 2 volantes, né, e rompendo com essa cultura do futebol arte e o pragmatismo que trouxe a Copa de 94, do que somente Romário, que trouxe. Romário é importantíssimo. Mas acho que esse rompimento com essa obrigação do futebol arte. Então, eu vejo hoje o futebol muito pragmático, sabe? O torcedor não gosta de time que joga na retranca, né? Tem isso. O negócio de ficar voltando a bola. O torcedor quer. Isso está muito enraizado, digamos assim, né? Pois é, mas aí o que eu falo, mas essa arte, ela não é mais irresponsável. Sim. Você tem um sistema de jogo hoje que é muito importante você não levar gol, que é muito importante você se organizar atrás. E aí eu acredito também que daí quando você tem hoje por exemplo, eu sinceramente acho que a seleção está, por exemplo, no de hoje, muito bem servida de atacantes. São pessoas que têm muito talento e muita arte para decidir lá na frente. Mas é muito importante que você tenha essa organização. Então, assim, o futebol mudou muito nessa história do futebol, não é tão só arte. Concepção de organização. É muito necessário essa segurança para que você possa, aí sim, lá no último terço do campo, você ter a arte tem que acontecer ali. Sim. Mas dos 2 terços daqui, o primeiro e o segundo terço, tem que estar muito bem organizado e bem fechado. E, Ricardo, falando sobre esse crescimento aí do futebol, desse novo olhar, sair da arte, tendo todo esse profissionalismo, agora a gente vai entrar no campo das bets. Né? Então, as bets estão apoiando direto isso. Isso representa uma ameaça ao futebol? Como você vê essa ligação das bets apoiando os times, né? Olha, eu acho o seguinte, eu, sinceramente, tem coisas que assim, a gente não pode fechar os olhos e querer que as coisas sejam como nós gostaríamos que fossem. A gente tem que se adaptar ao mundo real. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou quando a gente conversa de bet. Quando a gente, por exemplo, quando acontece no Rio de Janeiro, ali atrás, uma estruturação de jogo do bicho, e aquilo foi tratado como uma contravenção e nunca houve uma preocupação, vamos dizer, em regulamentar ou tentar enfrentar. Aquilo cresceu de uma forma tão grande, absurda, né, que se transformou hoje no que a gente vê de milícia, de crime organizado, tudo vem desse conceito lá de trás, de algo que estava nas ruas, que era impossível você evitar. O jogo do bicho é uma cultura que bancava o carnaval, carioca e brasileira, e você ali você perdeu o controle de algo que, porque, veja bem, se é algo que é eminentemente inevitável, eu acho que você tem que procurar meios de regulamentar, né? Então, por exemplo, eu acho que a questão das apostas, isso é algo inevitável, ainda mais no mundo digital que a gente vive. Porque se você não organizar isso no Brasil, os outros países que já estão organizados e regulamentados, você vai continuar apostando como acontecia em sites internacionais, etc. Então, assim, evitar e achar que isso digamos assim, é um mal social, isso aqui é um mal. Existe um mal social por trás disso, obviamente. Eu acho que é errar mais do que você minimamente tentar regulamentar e controlar. Então, eu vejo um esforço do governo federal nesse sentido, regulamentou, taxou, inclusive houve esse ano uma queda bastante acentuada do nível de patrocínio das bets sem razão dessa regulação, porque daí você
trouxe para elas também responsabilidade de novas taxas, novos impostos, etc. Acho, inclusive, que isso tem que ser estendido fortemente para a questão das loterias estaduais, que tem que ser regulamentadas também, porque, bem ou mal, elas trazem também um dinheiro novo para a mesa para você investir no social. Acho que o Brasil também tem que investir fortemente na questão educacional, sabe? Porque se a gente for... eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo de uma coisa que, assim, quando eu converso muito sobre isso, a gente fala. Houve lá atrás, acho que há uns 6 anos atrás, talvez um pouco mais, houve um acidente muito terrível em Recife, no jogo, se não me engano, do Santa Cruz, acho que foi no estado do Arruda, que jogaram uma privada de cima da arquibancada, os caras arrancaram uma privada, jogaram e matou uma pessoa morreu por causa desse acidente. Aí eu digo assim, a solução é proibir as privadas no estádio, sabe? Entendeu? Estou falando assim, por exemplo, a bebida. Quando as pessoas bebem ficam mais violentas, ou tem mais acidentes, não tem, até isso é um pouco confuso, essa relação efeito-causa não tem ainda uma comprovação em jogos de futebol. Aí é mais fácil acabar com bebida, mas será que é isso? Então eu acho que por trás existe também uma questão educacional que a gente precisa fortalecer, né? Já que é inevitável. Agora, mas dentro dessa regulamentação, desse processo de, olha, então vamos legalizar, como é que isso pode ficar mais transparente para o torcedor e mais verídico, digamos assim, mais mensurável, mas eu acho que a palavra mesmo é transparente, para não associar com aquela coisa de influência, de que não tem mais uma idoneidade nos resultados, entende? Não, sobre esse ângulo também tem outra questão, veja. É legal você falar sobre isso, porque se tem alguém que é extremamente interessado em manter a integridade do resultado, são as bets. Porque na hora que você perde a imprevisibilidade de um resultado, isso provoca, perfeito, nos usuários, né, nos apostadores, seja lá como é que vai chamar isso, a desconfiança que compromete o resultado dessas empresas, perfeito? Ou seja, o barato da aposta está justamente na imprevisibilidade, né? Ou seja, ou até quem se julga profeta, vamos dizer, né? Esse aqui eu sei que vai ganhar, porque eu entendo de futebol e tal. Na hora que esse cara que aposta entende ou percebe que esse resultado está sendo manipulado pela bet, ou seja, por quem for, ele perde totalmente o crédito. Então, das bets existe um interesse gigantesco em evitar. Agora, houveram situações que envolveram quadrilhas organizadas em captar atletas, que o Ministério Público denunciou, né? Vários atletas foram punidos e alguns banidos do esporte em razão disso. Eu acho que é um processo natural que se passa. A gente ouve um pouco menos sobre isso hoje. A CBF tem uma preocupação, e a Federação Paulista de Futebol é uma signatária dessa preocupação, de monitorar todos os jogos. Então a gente tem empresas contratadas especiais em identificar apostas diferentes em jogos, ou seja, apostas atípicas. Isso liga um radar que a gente avisa o clube, a gente avisa a CBF e a Federação acompanham o resultado daquele jogo. Por exemplo, inclusive quando alguns clubes nossos contratam atletas que já foram monitorados em alguma situação, até isso a gente avisa. Olha, esse atleta não significa que ele é um infrator, nem tampouco que ele irá infracionar, mas é importante que você, como presidente do clube, saiba que em algum momento ele foi... Então, ou seja, existe todo uma preocupação, né? E muitas das vezes essas ações de monitoramento são bancadas também por bet, que tem um interesse em manter essa imprevisibilidade do resultado do jogo. Então, a gente não pode relacionar uma coisa com a outra, né? Porque E outra, você sabe que hoje, por exemplo, esse mercado de aposta, ele também é muito informal. Você tem, infelizmente, se vê uma realidade hoje, na beira dos campos, assim como ainda tem os anotadores do jogo do bicho, você vê os anotadores de bet já. De outras bets que não são regulamentadas, que não fazem parte sabe, aquela aposta informal, etc. Então,
aí fica muito essa ideia de manipulação. Eu acho que isso é possível de existir, tanto que já existiu, o Ministério Público já puniu, a gente está sempre atento, mas é importante a sociedade entender que não é uma defesa às bets, pelo amor de Deus, mas é só para dizer que as bets também têm o mesmo interesse que o nosso de manter isso imprevisível, porque isso afeta o negócio deles. Então aí já mostra que a própria CBF está tendo essa cultura de responsabilidade, sim, claro, né, do acompanhamento, para que comprove realmente que não está tendo nenhum tipo de manipulação, vamos assim dizer. Mas, Ricardo, agora trazendo aqui para o nosso futebol local, né? A gente passou de 5 jogos para 37, é isso? Jogos agora em 2026? Não, competições. Competições, perdão. 37 competições. Isso. Então, isso que mostra que esses clubes menores, eles podem aí ter uma sustentabilidade financeira se a gente pensar nesses números aí desses jogos, né? Como você vê isso aí? Legal falar sobre isso. Mas eu vou te dar uma informação diferente até. Naturalmente porque, vamos lá, quando você aumenta a quantidade de competições, a gente assume a federação com 5 competições por ano, 2 de base só. Isso é terrível, porque o desenvolvimento o atleta é o maior ativo do clube. E o desenvolvimento desse atleta depende da minutagem que ele conquista na carreira. Essa minutagem vem com jogos. Então, aliás, isso foi uma das coisas que me impulsionou a me candidatar a presidente da federação, porque na época eu era presidente do Paysandu, e eu verificava exatamente essa ausência de maturidade da base que a gente tinha, porque o atleta chegava para fazer a transição, por exemplo, de atleta de base para profissional, com 15, 16 jogos na carreira. E aí a gente, por exemplo, pegava atletas de base com a mesma idade de outras praças, com 200 jogos na carreira, 180 jogos. Obviamente que esse atleta era muito mais preparado que o nosso. Então o nosso, com pouca minutagem, ele tinha pouca maturidade tática. Então ele atrapalhava o jogo. Então ele tinha muito talento, mas ele não tinha consciência tática. E a consciência tática só é conquistada com o jogo. A partir do momento que a gente ajusta isso, e a gente passa por exemplo, a gente em 2024 bateu a quantidade de 1.000 jogos só de base. A gente começou a transformar essa realidade. Então esses atletas que tinham 15, 14 anos quando a gente assume a federação, esses sim chegaram aos 18 anos com mais de 100 jogos na carreira, etc. Ou seja, eles conseguiram amadurecer taticamente. A importância disso se materializa em alguns dados que eu vou te dar. Esse ano, ou seja, passado aí 4 anos da implementação, a gente faz 4 anos de gestão agora no dia 28 de junho. Eu vou te dar uns dados bem interessantes. Nesse ano, o Remo ele veio de um atleta para o Botafogo, o Cadu, um atleta da base do Remo. O Cadu foi emprestado, mas com o Botafogo tendo o direito de exercer a compra. E ele está exercendo esse direito no valor de 5 milhões de reais. É a maior venda da história do futebol paraense, que ainda é baixa, mas é um primeiro passo. Salvo a gente não tinha. 4 anos atrás, venda de atleta não era uma receita dos clubes paraenses. Não é que era pouco, é que não tinha. Você não tinha essa linha no teu balanço, receita, venda de atleta, não existia. Então o Remo faz a maior venda do futebol paraense, 5 milhões de reais. O Paysandu vendeu agora também o Paulo Henrique, um volante para o Flamengo, da base do Paysandu, criado no Paysandu por 3 milhões de reais. É a maior venda da história do clube, de todos os tempos. É a segunda maior venda da história do Pará. Na mesma linha, a Tuna concretizou um atleta da base também com o Botafogo, é a maior venda da história da Tuna de todos os tempos. E o Águia está por vias de concretizar. Já mandou o atleta, ele já está transferido para o Curitiba, que é o Cucri, que aliás é um atleta indígena, descoberto nessas competições. Aí a importância de ter competição, que também será a maior venda da história do Águia de todos os tempos. E além disso, o Castanhal acaba de fazer uma parceria com o Atlético Paranaense, que implantou, que é um dos maiores vendedores de atletas estrangeiros do Brasil, que montou uma base de captação de atletas em Castanhal, na cidade de Castanhal, em parceria, vendo esse movimento, porque a gente sempre teve muito talento, um biotipo do paraense muito interessante para o futebol, mas você não tinha alimentado, eu não gosto de usar essa palavra, mas até porque ela fica meio politizada, mas eu comparo muito com o gado, que é assim, você pode ter um gado
muito bom de engorda, ele ganha muitos quilos por semana, mas se eu não tenho pasto para ele se alimentar, ele não vai se alimentar. E o atleta paraense, ele é um atleta de muito talento, de um biotipo muito interessante de futebol. Só que sem a minutagem, ele não se desenvolvia. Então não é coincidência você hoje ver esses clubes todos tendo no mesmo momento as suas maiores vendas da história, que é esse resultado desse número de aumento de competições. Mas assim, desculpa só interromper, mas por outro lado, assim, a gente está falando, claro, do aumento de competições, do número de competições, né, da preparação, da equipe juvenil que começa a ter mais jogos, partidas. E a minha dúvida é assim, essa reorganização financeira, né, o fair play financeiro, ele já é sentido agora, por exemplo, o Paysandu. A gente sabe, o Paysandu jogou com uns atletas aí jovens e está conquistando vários títulos agora. Isso já é um efeito? É um efeito dessa reorganização, dessa nova... É um efeito justamente, é um efeito de uma safra de atletas que nos últimos 3, 4 anos tiveram competição para se desenvolver. E isso, veja bem, ainda é uma safra intermediária. Sim, mas foram contratados porque Não, eles foram desenvolvidos no clube. Sim, foram desenvolvidos no clube, estão jogando no clube, porque também o clube passa por uma situação financeira de reorganização. Não, tudo bem, veja bem, a decisão de se vai usar a base é lá do clube. Sim. Só que há 3 anos atrás o clube não tinha essa decisão para tomar, porque não tinha base para usar. Então, se você vai usar a base para ser titular do teu time, ou para fazer empréstimo para outros clubes, isso é uma decisão tua. Hoje os clubes têm essa decisão para tomar. O Paysandu usou porque precisou. É uma decisão do clube. Não usou. Uma decisão do clube. Mas hoje você tem essa safra pronta, né? Ou seja, a federação conseguiu criar um ambiente para essa safra se desenvolver. Esse que é o ponto. E tem um outro ponto também que é interessante, que é sobre a reorganização do futebol profissional. A gente tinha uma Série A e uma segundinha, que chamavam. A primeira divisão e uma segundinha. A primeira divisão com 12 clubes, a segundinha com 26 clubes. E era uma competição absolutamente inorganizável, porque como é que você fazia? Todo ano você tinha que perguntar quem vai jogar essa divisão? Aí, às vezes escrevia 20 clubes, às vezes 22, às vezes 24. Então você não conseguia prever uma competição. Quando eu não consigo prever uma competição, eu não consigo vender para transmissão, eu não consigo arrumar patrocínio. Era uma competição muito cara de fazer, o estado do Pará é muito grande. Então, só um dado aqui interessante. A logística da Série A, da primeira divisão, ela custa mais ou menos R$1,5 milhão. Transportar os clubes, alimentar, hospedar, etc., nos translados da competição. Então, se você imaginar uma competição com 26 clubes, no mínimo é o dobro de uma competição com 12 clubes. Então, a gente está colocando em R$3 milhões. Se eu pegar os últimos 10 anos, foram gastos R$30 milhões só com logística dessa segundinha. Onde nunca houve, por falta de condições para tal, ou seja, com uma competição impossível de ser transmitida e organizada, ela não tinha recurso da federação. A federação nunca bancou nada nessas competições. Resultado disso, esses 30 milhões foram pagos pelos clubes nos últimos 10 anos. Clubes que não têm uma potência de Paysandu e Remo. Então o que foi acontecendo nesses últimos 10 anos? Clubes muito tradicionais, como o Isabelense, que tem 100 anos. O Sport Belém, que a gente nem ouve falar mais. Pinheirense, que é um clube extremamente tradicional, pedreira de Mosqueiro. Eu poderia citar outros vários. Foram caindo financeiramente, foram se endividando, porque você não tinha condições de estar pagando essas competições. Fôlego, né? Eu estou falando só de logística, fora o custo de um elenco, a folha salarial, etc, etc. Então eu digo assim, que o maior legado desse período ciclo, ele começa em 2024, 25, quando a gente faz a reestruturação do Campeonato Paraense com a Série A1, A2 e A3. Então hoje a gente tem 12 clubes na A1, 12 clubes na A2 e 12 clubes na A3. E essa mexida, ela nos proporcionou
você tem um modelo de competição já desenhada. Então, por exemplo, se você perguntar como é que vai ser a Série A2 de 2027, eu te explico aqui rapidamente. São 9 datas, 2 grupos de 6, tantos jogos de primeira fase. O clube sabe quantos jogos ele vai jogar para não cair, quantos vai jogar para subir e quantos ele vai jogar para ser campeão. Além disso, você consegue fazer o orçamento da competição e eu consigo apresentar para as transmissoras e para os patrocinadores uma competição estável. Resultado disso. Com isso, a gente conseguiu vender para a transmissão, a gente conseguiu pela primeira vez um patrocínio para essas competições, e aí agora esses clubes em 2025, pela primeira vez, os clubes de Série A2 e A3, receberam uma competição totalmente paga pela federação, com as maiores logísticas pagas pela federação e com uma cota de participação. Eles estão recebendo dinheiro para participar. Isso só foi possível pela reestruturação e organização dessas competições. Então esses clubes que passaram os últimos 10 anos afundando financeiramente, agora começam a recuperar esse fôlego e, no mínimo, não ter mais tanto custo. Obviamente que ele tem os custos dele, mas não ter tanto custo mais com essa competição, porque agora a federação consegue, com essa reorganização, criar a sustentabilidade financeira. Então, eu digo que isso, sinceramente falando, até fazendo uma retrospectiva aí da gestão, o principal legado desse primeiro ciclo de gestão é a reorganização do futebol profissional e, naturalmente, a construção do volume de jogos de futebol de base. Isso foi fundamental. Perfeito. Com base nessa sua análise aí, desse legado, qual é o salto que você ainda vê que o futebol paraense precisa dar para deixar de fato o legado? Qual é esse salto? Olha, são vários, na verdade, porque a gente assumiu a federação há 4 anos, realmente, você não tem ideia. A gente assumiu a federação era R$1 milhão de dívida de curto prazo, 3 meses de salário atrasado. Os 3 primeiros contas de luz, eu nunca esqueço, paguei no meu bolso. A federação não tinha condições de pagar. Naquele momento a gente teve que escolher algumas guerras para lutar, porque a gente não tinha condições de fazer tudo, a gente escreveu um planejamento. O nosso primeiro foco foi realmente o restabelecimento da base. O segundo foi a reestruturação do futebol profissional. E a gente criar uma cara para o futebol. Assim, hoje você tem uma cara. Hoje você tem assim, o futebol de base, ele é formado por um período de especialização e de inicialização. A inicialização é do sub-8 ao sub-14. A especialização é do sub-15 ao sub-20. Para o período de especialização, tem as competições específicas. Para o período de inicialização, tem as competições específicas. O futebol feminino, a gente tem que ter o profissional e tem que ter as categorias de base, sub-20, sub-17, sub-15. Como é que a gente faz isso? Então, a gente reestruturou. O futebol municipal, se a gente for falar aqui, eu vou te falar, tem 3 podcasts só para falar sobre isso. Que é uma loucura, não. E é muito legal falar de sustentabilidade. Porque a gente tem 110 ligas municipais. As ligas são pequenas federações do município. Cada município tem uma pequena federação que organiza um futebol municipal. Cada liga dessa tem pelo menos aí uns 15, 20 clubes municipais, que, diferente dos clubes profissionais, por exemplo, se você perguntar hoje, Paysandu, vamos lá, o Remo representa a comunidade de Belém numa competição, a comunidade. Assim, eu gosto de fazer essa pergunta de provocação, porque não representa. Por que não? Ela representa uma grande torcida, uma das maiores do Brasil. Porque são atletas que não são paraenses, que não são contratados, faz parte do jogo, é normal, qualquer time no mundo é assim. Esses clubes municipais, eles são o clube do bairro, da zona rural, formado pelos moradores de uma rua, de uma comunidade. Então, tem uma beleza por trás disso, uma profunda importância social. E uma formação, né? Exatamente. Formação. E uma capacidade de engajamento social que vocês não têm ideia. Então, assim, o trabalho que a gente fez também de organizar esses clubes e até mudar, falar assim, cara, vocês são clubes comunitários, vocês são agentes sociais, sabe? Toda uma... Eu sou muito progressista, eu falo logo isso para deixar bem claro. Eu trabalho muito por essa questão social, sabe, nos clubes. Então, essa reengenharia, esse trabalho dos clubes municipais também foi fundamental. E o esporte tem essa força. O futebol, então, nem se fala, né? Gigantesco. O futebol é o maior influenciador do mundo. E tem uma importância, sabe? Quando a gente fala... Se quiser, a gente pode falar só sobre isso, que é uma delícia esse assunto. Agora, falando... Você tocou na questão do futebol feminino. Assim,
enquanto CBF, como é que você vê quais são as chances do Brasil ter uma Copa feminina? Olha, eu estou muito otimista. Eu até te diria que talvez até mais otimista com o masculino. Não, eu acho que ele vai ser campeão de tudo, eu sempre acho. Mas se a gente pegar o retrospecto recente da seleção feminina, por exemplo, inclusive agora, nesse sábado, a seleção feminina enfrentou os Estados Unidos em São Paulo e venceu os 2-1. E os Estados Unidos sempre foi uma seleção fortíssima feminina. Então, eu acho que a gente tem conquistado, com essa comissão técnica, resultados importantíssimos. Fomos campeões também da Copa América, né, recentemente. E a magia de jogar em casa, eu acho que isso pode combinar uma grande atuação da seleção feminina. Estou muito confiante. E vem crescendo muito a audiência, né, torcida. Todo um trabalho, tem um trabalho por trás disso. Bom, a gente vai rapidinho, vamos beber uma água para a gente chamar e vocês conhecerem os nossos apoiadores e patrocinadores. Até daqui a pouquinho. O que os empresários, o que o empreendedor pode aprender sobre liderança quando a gente pensa no futebol e na organização? O futebol bem organizado, eu acho que isso talvez seja o maior desafio do futebol brasileiro de hoje. Eu tive até o privilégio de presidir um grupo de trabalho da CBF que implantou o fair play financeiro no Brasil. O fair play financeiro, ele é a obrigação de você gastar menos do que você arrecada, basicamente. Claro a lei orçamentária, né, digamos assim. É quase uma lei de responsabilidade fiscal do futebol. Que foi porque você tem duas grandes frentes no futebol. Você ter a máxima receita possível e você conseguir gastar isso dentro de uma responsabilidade. Vários países do mundo passaram por esse processo há 20 anos atrás. Cito aqui rapidamente a liga inglesa, alemã, francesa, espanhola, onde eles se viram obrigados a aumentar a receita através da venda coletiva de direitos esportivos, que é o que o Brasil falta hoje, porque o Brasil hoje tem duas ligas operando e tentando fazer esse trabalho, e uma preocupação da CBF de unificar, para que a gente possa ter uma explosão de receita. Mas, por outro lado, eles também tiveram que organizar regras que puniam, inclusive desportivamente, os clubes que não tinham responsabilidade com isso. Vou te dar um exemplo. Nos últimos 3 anos, não houve, assim, eu acho que o maior... eu acho não, certamente, foi a maior quantidade de dinheiro no Brasil de futebol. Principalmente pela explosão das bets, pela explosão das SAFs no Brasil, e também por esse movimento das ligas, que por mais que não tenha atingido o teto de receita, mas conseguiu dobrar o que já existia de negociação de direitos televisivos. Então isso trouxe muito dinheiro. Aí você pensa assim, bem, isso veio muito dinheiro, esses clubes agora estão muito melhores, né, em todos os aspectos. Sabe o que aconteceu nos últimos 3 anos? O recorde de endividamento dos clubes. Então, ao mesmo tempo que você teve a explosão de dinheiro, você teve uma explosão de dívida. Era a ausência do fair play. É importante o fair play ter acompanhado esse processo, porque isso não aconteceria. Por que não aconteceria? Porque quando você não tem isso, os dirigentes acabam tendo que ceder à pressão de resultados imediatos. Então você é um presidente eleito por 2 anos, você vai falar assim, cara... E com pressão da torcida. Da torcida, eu vou resolver minha vida, eu vou hipotecar o futuro para salvar o presente, só que tá todo mundo... Então, quando todo mundo faz isso, vai dar certo para um, para dois, para os outros não vai dar. E quem fez o dever de casa direitinho? Eu acho que o Flamengo foi um dos maiores exemplos disso, e o Palmeiras também. Esse é o maior exemplo. Tem outros também, mas acho que esses dois fizeram um grande trabalho. Então acho que eu não sei se será a resposta que tu gostaria de ouvir, mas acho que o que o empresário talvez tenha que aprender com o futebol é não fazer isso. Não ceder a resultados de curto prazo. Sabe? Ter uma visão estratégica, ter uma visão de longo prazo, ter uma visão que realmente crie uma sustentabilidade no longo prazo.
presidente Porque do Palmeiras diz isso, né? Que ela não aceita pressão. Não aceita mesmo. Ela não aceita pressão e ela se posiciona de uma forma muito contundente, muito... Ela é maravilhosa. Não vou admitir que torcedor diga o que eu tenho que fazer aqui. Nós vamos continuar com esse técnico, vamos continuar com esse jogador. Mas, de certa forma, o fair play vai trazer isso. Porque agora você tem uma ferramenta que te obriga a ser responsável com o dinheiro do futebol. Então, não tenho dúvida que nos próximos anos a gente vai ver esse... Agora tem outro detalhe, né? Olha como o nosso buraco era profundo. Quando você fala que a gente está no recorde de endividamento, quando você fala de dívida na Europa, você está falando de uma dívida de 2% ao ano. No Brasil é 15% ao ano. Então isso também traz um transtorno financeiro sem precedência. É uma coisa muito corrosiva. Você falou Flamengo e Palmeiras aqui. Quem já começou a fazer o dever de casa? Futebol paraense. Local. Olha, eu não sei te falar assim, porque o Remo está indo bem. O Remo, inclusive, publicou recentemente, por força já do Fair Play, o seu balanço. E passou no dever de casa. Acho que o Remo é um dos clubes porque agora a CBF tem uma agência reguladora do sistema financeiro, né, de sustentabilidade financeira da CBF. O Remo passou bem nesse radar. Série A já. O Remo passou bem nesse radar. E eu vejo o Paysandu também hoje sendo forçado a pisar no chão. E o presidente Tuma tem feito isso com muita sobriedade, eu diria. Né? Ou seja, olha, a gente vai ser muito responsável, porque esse é o caminho. E eu fico muito feliz de ver o Paysandu tendo esse resultado para mostrar que é possível. Porque seria ruim se você seria ruim se você tivesse tendo resultados ruins e justificando assim, olha, mas eu preciso ser responsável. Não, mas quando você combina os dois, resultado e responsabilidade, você mostra para todo mundo que isso é possível e aí que é um grande caminho, né? Eu acho que fazendo essa gestão empresarial muito bem, né, conciliando esses mundos, aí a gente consegue avançar. Mas olha, falando, agora ainda há pouco eu estava comentando com vocês que eu reuni um grupo de pessoas lá em casa pra gente assistir um amistoso. E eu dizia, era um amistoso, mas pra mim já era a final, cada jogo era como se fosse uma final. E eu lá dando palpite e tudo mais, e aí como lidar com palpiteiros como eu, que ficam dando a pressão como é isso? Eu sou palpiteiro também. E outra, até é legal isso, né? Esse espírito de Copa. Olha, todo mundo vira técnico. Eu, por exemplo, eu não pude estar no evento da convocação, porque o meu filho, tem um filho que mora fora do Brasil, ia passar um dia no Brasil com a gente. E aí foi justamente esse dia, essa segunda-feira da convocação. Falei, cara, não vou ficar com ele aqui. E a gente também, para ver a convocação, a gente enfeitou a casa. Todo mundo de camisa da seleção, e a gente já fez um tira-gosto ali, já virou aquela bagunça. Eu não sou técnico da seleção, então a pressão não é para mim. Eu palpito igual. Eu sou esse cara que fico lá também, tem que falar que tem que mudar isso, tem que não sei o que. Tá. E é isso que é a delícia, né, do futebol. E agora vamos para a melhor parte aqui do Biodiverso, que é o bate-bola, literalmente. Vamos Começa, lá. Poli. O torcedor paraense merece ser reconhecido como o mais apaixonado do Brasil. Ainda vou dizer um negócio. Nesse dado de recorde de audiência da Rede Globo, da convocação, o Belém foi a maior audiência da Globo. Você sabia disso? Nossa, isso é um dado oficial, tá? Isso é um dado oficial. Então, ou seja, na maior audiência da Rede Globo desde 2012, regionalmente, Belém foi a maior audiência do Brasil. Então a gente tem que ser reconhecido como a maior torcida do Brasil, é isso, mais apaixonada. Um dirigente que te inspira, Ricardo? Cara, ele tá morto já, é o meu grande padrinho do futebol, eu chamo de tio carinhosamente, porque foi quem me colocou no futebol, grande amigo dos meus pais, me viu crescer, que era o tio Ricardo Rezende, que foi ex-presidente do Paysandu, e ele sempre será uma inspiração para mim. E o futebol feminino, ele precisa mais? Mais dinheiro. Sendo pragmático, precisa de mais dinheiro. Para conseguir mais dinheiro, precisa de um monte de outras coisas também, né? Mas eu acho que precisa de mais dinheiro. Um jogador paraense que o Brasil precisa conhecer. Eu vou subverter a tua pergunta, com perdão.
Eu acho que o torcedor paraense precisa conhecer a arbitragem. Precisa saber o que está por trás dos árbitros. É isso que precisa conhecer. Acabar com esse julgamento, sabe? De quando o árbitro erra. Se for mulher, então, gente. E a gente tem hoje uma árbitra FIFA que o Pará precisa conhecer melhor, que é a Gleica Pinheiro. A Gleica, ela conquistou o escudo FIFA no ano passado. E eu quero te dizer que só existem 8 FIFAs no Brasil. Então não é uma coisa simples de se conquistar. A Gleica é uma mulher, né, que fez parte dessa revolução conosco, que ela foi recebendo cada vez mais responsabilidade, fez finais masculinas. Aliás, ela fez uma final masculina da Série A2 em Capitão Poço, onde ela sofreu uma fala extremamente misógina, né, de que botaram uma mulher para apitar, não tem impulso. Aí a nossa resposta foi colocar ela para fazer uma outra final masculina ainda mais importante, que foi a final da Supercopa Grão Pará. Então, e aí ela, nessa trajetória, ela conquista agora o escudo FIFA. Então acho que o torcedor paraense precisa conhecer o que está por trás da arbitragem, essas pessoas que estão lá atrás do apito, entender o trabalho delas e respeitar. Meu nome é Gleica, mora ficar Hoje é a Gleica Pinheiro. Gleica Pinheiro. E Ricardo, e para a gente encerrar, qual é a palavra aí que define a Copa de 2026? Posso dizer uma frase? Pode. É proibido não acreditar. Boa. Muito bom. Vamos com fé e com raça aí. Estamos aí. Obrigada, Eu que viu? agradeço. Obrigada pela entrevista, boa sorte pra gente. E vamos pra cima, né? Eu que agradeço. Vamos em frente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.